Olá, estudantes do sexto ano! Nessa aula nós vamos falar sobre o teatro na Antiguidade Clássica. Estão preparados? Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Bom, os objetivos da nossa aula. Conhecer alguns dramaturgos do teatro grego, né? O que são os dramaturgos? São pessoas que escrevem textos teatrais, então a gente vai falar sobre eles. Compreender os gêneros, tragédia e comédia, né, gregas. Então a gente vai falar sobre esses gêneros que surgiram lá na Grécia, né? O teatro, tragédia e comédia. Você aprecia a arte do teatro? E aí, você já assistiu uma apresentação teatral? Você prefere estar como público assistindo? Você prefere estar no palco atuando, né? Você gosta dessa linguagem, né, da arte cênica, da arte teatral? Você sabe como era na Grécia Antiga? Né? Porque o teatro era diferente quando ele surgiu, né? Não é como nós temos hoje em dia. Ele era bem diferente. A gente vai ver um pouquinho de como era esse espaço e falar desses textos dramáticos, né? Esses textos teatrais. Então, o teatro surgiu na Grécia, né? Com festividades ao deus Dionísio, representando, né, as festas, a alegria, o vinho, o teatro, né? O deus Dionísio é considerado o deus do teatro, né? O deus das festas, do vinho, da alegria, né? Então surge lá na Grécia e tendo o deus Dionísio ali como o deus do teatro. A palavra teatro vem do teatron, que significa o quê? Lugar de onde se vê. Então, olha que legal aqui do lado essa imagem, né? Esse espaço grandioso, né? Então o teatro surge disso, desse lugar de onde se vê. O teatro na Grécia, ele surge, né, dessas festividades e desse espaço também grandioso, né? Então os teatros eram de arena. O que é isso, professora? Era um espaço muito grande, aonde as arquibancadas para as plateias sentarem ficavam ao redor, lembrando um campo de futebol. Então o teatro, né, o palco estava ali no meio e as arquibancadas ao redor. Então um espaço muito grandioso, com capacidade para muitas pessoas. Então, como a nossa imagem ali do ladinho, né? A encenação na Grécia Antiga eram realizados com diálogos entre Corifeu, que era o chefe do coro, e o coro, que entoavam ditirambos. Ditirambos, professora, sim, eram canções, né? Então, eles faziam essas canções para dialogar entre o chefe ali do coro, entre o corifeu. Então, não tinha ainda as personagens conflitando, né, como nós temos hoje, né, um personagem falando diretamente para o outro. Então, tinha um grupo de pessoas, um coro, que entoavam nessas ditirambos, essas cantigas, falando, né, com o corifeu, o líder do coro, né. Então, esse diálogo era feito dessa maneira. Mas a figura do primeiro ator, né, vai surgir com Téspis. Téspis, que era da cidade de Ícara. Então o Téspis, ele vai surgir quando ele vai viajando pelas cidades em cidades na sua carroça. E ele assume a personagem, né? Ele sobe ali naquela carroça e ele, eu sou, né? Ele torna-se a personagem. Aí surge a figura do primeiro ator. Porque antes o diálogo era entre coro e corifeu. E Téspis encarou a personagem, né? Ele expressou com a personagem. Então aí surge a figura do primeiro ator, com Téspis, né? Então ele assumiu o personagem, indo de cidade em cidade, viajando em sua carroça. Mais uma fotinha aqui do lado, né? Teatro de arena, olha só, né? Arquibancada gigantesca ali ao redor. Na Grécia Antiga existiam dois gêneros, né, de teatro. Então o gênero tragédia e comédia. Né? Hoje nós temos vários gêneros, né? Tragédia, comédia, tragicomédia, né? Suspense, romance. Mas na Grécia existia só apenas esses dois gêneros. Então a tragédia, né? Que trazia carga emocional, do choro, né? Queria provocar as lágrimas. Porque eles acreditavam que assim o homem se fazia, né, melhor, ele melhorava através desse sofrimento. E a comédia, né? A comédia que no início não era tão valorizada, que provocava o riso, né? A brincadeira. E depois, com o passar do tempo, ela também foi valorizada na Grécia, né? A gente tem uma foto aqui, né, de uma apresentação do Júlio Cristiano, né, lá em São José dos Pinhais. Então veja, eles estão usando máscara, né, o que era muito comum. Esse foi um espetáculo que utilizou, né, fazendo essa releitura do teatro grego, e eles utilizavam máscara. E aqui na imagem também, todo mundo de máscara, né, o coro ali de máscara.
Então, atividade, né? Agora é com vocês, a professora falou um pouquinho, agora vocês vão escrever o que você entendeu sobre o surgimento do teatro grego, né? Como que ele surgiu mesmo, né? Como que era esse espaço? Então, falem um pouquinho, daqui a pouco a professora vem com uma sugestão de resposta para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Combinado? E aí, conseguiram responder essa questão? Então daqui a pouquinho a professora vai trazer uma sugestão de resposta, mas olha o que eu trouxe para vocês darem uma olhadinha. Olha que legal, uma máscara, né? A máscara que tinha grande importância no teatro grego, porque a máscara, ela fazia troca de personagens, né? Então vou fazer um personagem masculino, feminino, um deus, enfim, a máscara
resolvia, trocava-se de personagem. Até porque os figurinos no teatro grego, né, era muito pesado, era muito tecido jogado ao corpo, as túnicas, né, plataformas com solados de madeira enormes. Então, para se movimentar era difícil. Então, isso agilizava para trocar as personagens, né? E também outras funções da máscara, né? Também a questão de projetar a voz, ajudar a voz a ir mais longe, né? Então, vamos lá, estavam falando aqui, projetavam a voz, né? A voz ia mais forte, né? Longe. Então, a máscara era esculpida pensando nisso, né? Nessa projeção vocal. Essa aqui, ó, é feita de atadura de gesso, tá até quebradinha, né? Porque ela é bem antiga, então foi feito com atadura de gesso. Aquela que quando a gente quebra braço, perna, a gente utiliza. Mas no teatro grego, elas eram feitas em madeira, esculpidas à mão. Então pensa também no peso dessas máscaras que eles, né, utilizavam nessas apresentações teatrais, né? Então, muito legal também. Então, vamos continuar aqui a nossa sugestão de resposta. Então, o teatro surgiu a partir das festividades ao deus Dionísio, né? Considerando o deus das festas, da alegria, do vinho e do teatro, né? Então, a palavra teatro vem de teatron, de lugar de onde se vê, né? E lembre que quando a gente falar na origem do teatro, a gente também vai lembrar do teatro de arena, esse espaço grandioso, né? Que a plateia ficava ao redor e o palco ali no meio, né? Que é assim que surgiu também. Então, teve as festividades e teve esse espaço ao ar livre para essas apresentações. Então, na Grécia Antiga existia, né, os gêneros de teatro, tragédia e comédia, né? Então, como a professora falou, a tragédia era considerada uma arte mais nobre, era mais importante, né? Então, era uma questão de status social, porque eles acreditavam que a tragédia fazia o homem evoluir, o sofrimento fazia, né, pensar e melhorar a sua vida, né? Então, ela visava mostrar os heróis, os deuses, né? Então, tinha muita importância, até porque os deuses, né, para o povo grego é muito simbólico, né? Então muito representativo. Então sua finalidade era comover e provocar lágrimas, né? Então trazer o choro, porque através do choro, através desse sofrimento, né, a pessoa ia se perceber e melhorar. Então a tragédia era super valorizada no teatro grego. Né? Aqui, considerando, né, o pai da tragédia grega, o Ésquilo, ele criou o personagem do antagonista, né? Ou seja, o conflito. Então, se Téspis, a gente falou que Téspis foi o primeiro ator, né, que viajando de cidade em cidade na sua carroça, ele vestiu ali a personagem, ele se portou como uma personagem, não falando diretamente com o coro e Corifeu, né? Não ficou nessa troca de diálogos entre Corifeu, e ele sim foi a personagem. Então, depois de Téspis, a gente tem aqui o Ésquilo, né? O dramaturgo que cria um conflito, ele traz mais um personagem para a cena para ter esse conflito, né? Então, muito importante no teatro grego. Aqui uma imagem, né, do espetáculo Prometeu Acorrentado, né, um espetáculo grego, que foi montado, né, pela Escola Livre de Teatro lá em São José dos Pinhais, né? Então essa foto foi cedida pelo Júlio Cristiano. Então Sófocles, né, outro dramaturgo, ou seja, outro escritor de teatro grego, né, trouxe para a cena o terceiro ator, né, aprofundou o conflito, trouxe uma análise política e ampliou o número de participantes do coro, né? Então ele trouxe mais um para a cena. A gente tinha ali o ator, o antagonista, e veio, né, o terceiro ator para a cena. Então ampliou as possibilidades de diálogos, de conflitos, né, nesse espetáculo teatral, né? Utilizando, sim, o coro estava ali presente, mas tinha mais personagens em cena. Né? Um exemplo de espetáculo do Sófocles, né? A gente tem a Antígona, né? Um espetáculo que vai trazer toda a questão da força feminina, né? Da mulher. É um espetáculo lindo que ele vai falar sobre, né? A Antígona vai defender os seus dois irmãos, né? Esses irmãos que estavam lutando na guerra, um a favor do rei e o outro contra o rei, né? Então os dois lutaram, os dois morreram na guerra, e o rei vai dar as honras fúnebres só para aquele que estava defendendo ele, ao lado dele. E o outro vai ser jogado para ser, né,
devorado ali pelos animais, enfim, não vai ter as honras fúnebres, não vai ter o ritual de passagem, né, o velório, não vai ter essas honras. E a Antígona, ela vai brigar e lutar por isso, porque os dois são irmãos dela, né, e ela vai querer que os dois tenham as honras fúnebres, né. Então, a história vai se desenrolar aí, é muito bonita essa tragédia, né, um dia que vocês tiverem oportunidade, leiam, tá? Então, aqui um pedacinho, um trechinho, né, trouxe aqui dois personagens, o Creonte, né, o rei, e o guarda, tá? Então, Creonte fala lá, quais os motivos do teu abatimento? E o guarda, falar-te-ei primeiro do que me interessa. Eu nada fiz, nem sei quem praticou a ação. Qualquer castigo para mim seria injusto, né? O guarda ali morrendo de medo. Por quê? Porque o Creonte, o rei, ele falou assim, ó, ninguém vai jogar nem um pouquinho de terra no corpo, né, desse traidor. E a Antígona foi lá, conseguiu, né, ultrapassar a barreira dos guardas e começou a enterrar seu irmão no desespero com as próprias mãos, né? Então o guarda nesse momento vai contar para Creonte, né, e tá morrendo de medo da reação do rei, né, com essa ação que a Antígona fez. Então, muito bonito, um espetáculo de muita força, tá? Um texto teatral grego. E veja que a forma do discurso de falar é diferente, né? Então, falar-te-ei, né? Então, muda também bastante isso, né? Porque é um texto antigo. Eurípides, né? Outro dramaturgo de teatro grego, né? Grande escritor de teatro grego, suas obras trazem personagens mais humanas, né? Colocando as mulheres como heroínas, cheias de forças e coragem, né? Então, a mulher vai ser a protagonista, né? Sempre nas suas histórias vai estar ali cheia de força, de coragem para lutar pelo que ela acredita. E isso é muito legal. Porque na Grécia, né, no início, as mulheres não tinham voz, né? As mulheres não podiam votar, as mulheres, inclusive, não podiam participar de uma encenação teatral, porque elas não eram consideradas cidadãs, né? Elas estavam ali para manter a família, ter os filhos, mas elas não podiam opinar na sociedade. Então, veja a importância de um texto, né, do Eurípides que traz a mulher com essa força também, né? Aqui essa imagem, né, do espetáculo As Troianas, também um espetáculo grego, né, que foi autorizado pela Tadiga Veiga, um espetáculo que foi montado pela Escola Livre de Teatro em São José dos Pinhais. Então, outras fotos, né, do espetáculo Alcestes, né, também uma montagem do grupo Elite, né, da Escola Livre de Teatro, autorizada pela Tadiga Veiga. As troianas, né, mais imagens, olha que legal, né? Observem as túnicas, né, esses tecidos que são jogados no corpo. Então, os alunos ali tentando trazer toda essa atmosfera do teatro grego para a cena, né? A comédia, né? A comédia que inicialmente não era valorizada no teatro grego e depois sim vai ter a sua valorização, o seu reconhecimento, né? Então a gente tem aqui a comédia, ela satirizava as farsas, os sentimentos mesquinhos. O que ela desejava? Desejava fazer rir, provocar a risada, né? Então inicialmente era considerado um gênero inferior e depois vai ganhar muita força, né? Então a gente tem um exemplo de grande dramaturgo de comédia, né? O Aristófanes, né? Ele escreveu várias comédias. E por meio dele o gênero começa a ser valorizado, né? Ganha força. Aqui o exemplo, um espetáculo, né? Revolução das Mulheres, montagem, né, da Escola Livre de Teatro de São José dos Pinhais, dirigida também por Tadiga Veiga. Então olha que bacana, né? Os estudantes trazendo essa atmosfera no figurino, na maquiagem, né, na forma de encenar. Então um projeto muito lindo que existiu em São José dos Pinhais, né? Escola Livre de Teatro. Então agora é com vocês, tá? Então, quais os principais dramaturgos da tragédia e comédia do teatro grego? Então, vamos ver se vocês lembram, né, os nomes que a professora foi falando ali da tragédia e da comédia grega, tá? Então, tenta lembrar com carinho. Qualquer coisa, daqui a pouquinho a prof volta para a gente ter a sugestão de resposta e vocês anotarem o que vocês não lembraram, tá bom? Então, mas tenta aí fazer essa atividade e daqui a pouquinho eu estou de volta.
Então vamos à nossa sugestão de resposta? Então, os principais escritores da tragédia grega, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? E da comédia, Aristófanes, tá? Então anotem aí no caderno de vocês, para vocês não esquecerem esses 4 nomes, né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? E Aristófanes, né? Os nomes são quase um trava-língua, né? Mas é isso aí, são personalidades muito importantes para o teatro grego, então não se esqueçam desses nomes. E retomando, né, o que nós vimos nessa aula, né? Nessa aula vimos os gêneros da tragédia, comédia, né? A gente falou dos principais escritores, né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? Que são os autores, né? Os dramaturgos de teatro grego, né? Da tragédia, e Aristófanes da comédia, né? Que foi o que valorizou a comédia na Grécia, que no início não era valorizada. Então a gente viu que o teatro grego, ele surge o quê? Ele surge da festividade, né? Da homenagem ao deus Dionísio, né, o deus do vinho, das festas, da alegria, o deus do teatro. E surge com apresentações ao ar livre, né? Nós temos o teatro de arena, que é esse espaço grandioso, que a arquibancada fica ao redor. Então as apresentações eram feitas ao ar livre nesses teatros de arena, né? Espaço grandioso, com uma capacidade enorme de público, né? Onde o palco ficava no meio e ao redor a plateia. E a gente viu também a importância também da máscara sendo utilizada na cena. A gente viu que o primeiro ator, como que é o nome dele mesmo? Tespes, né? Tespes, que subiu em sua carroça, né? E assumiu a personagem, porque no início do teatro grego, o diálogo era entre coro e corifeu, né? O corifeu, que era o líder do coro, e o coro, que era um grupo de várias pessoas entoando ditirambos. O que são ditirambos? As cantigas, né? Então, o diálogo era feito através de cantigas. Espero que vocês tenham gostado, porque nessa aula nós falamos sobre tragédia, comédia, sobre teatro na antiguidade clássica. Então, ficamos por aqui. Um beijo ultra mega gigante no coração de vocês. Uou!